Paz para todos nós. É uma alegria estar aqui mais uma vez para conversar um pouco mais sobre mediunidade. Um tema pequenino, só para uma pequena reflexão. E nós vamos falar um pouco hoje sobre os caracteres da obsessão. Nós buscamos lá em O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, o capítulo 23, que fala da obsessão. E pegamos o item 237. Item 237 de O Livro dos Médiuns. Peço licença para ler o comentário de Kardec, é pequenino, e a gente vai se basear nele. No número de impedimentos que apresenta a prática do espiritismo, é preciso colocar em primeira linha a obsessão, quer dizer, o império que alguns espíritos sabem tomar sobre certas pessoas. Ela não ocorre senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar os bons espíritos que impõem os bons espíritos que não impõem nenhum constrangimento. Eles aconselham, combatem a influência dos maus, e se não os escutam, eles se retiram. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles sobre os quais fazem suas presas. Se chegam a imperar sobre alguém, se identificam com seu próprio espírito e o conduzem como uma verdadeira criança. A obsessão apresenta caracteres diversos que é necessário distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de alguma sorte, um termo genérico pelo qual se designa esse gênero de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. E o capítulo do Livro dos Médiuns vai continuar tratando do assunto, inclusive tecendo comentários sobre cada um desses casos ali. A obsessão simples, a possessão e toda essa a obsessão de uma maneira geral. E a gente encontra em o livro Seara dos Médiuns, de Emmanuel, através de Chico Xavier, uma página muito bonita chamada Obsessão e Jesus. Vejam bem, cristãos eminentes, em variadas escolas do Evangelho, asseveram na atualidade que o problema da obsessão teria nascido no culto da mediunidade, à luz da doutrina espírita, quando a doutrina espírita é o recurso para a supressão do flagelo. E essas criaturas criticam médiuns, fazem sarcasmo, condenam a psicoterapia em favor dos desencarnados, sofredores, e, por vezes, atingem o disparate de afirmar que a prática medianímica estabelece a loucura. Esquecem-se, no entanto, de que a vida de Jesus na Terra foi uma batalha constante e silenciosa contra
obsessões, obsidiados e obsessores. Repetindo, a vida de Jesus na Terra foi uma batalha constante e silenciosa contra obsessões, obsidiados e obsessores. O combate começa no alvorecer do apostolado divino. Depois da resplendente consagração na manjedoura, o mestre encontra o primeiro grande obsidiado na pessoa de Herodes, que decreta a matança dos pequeninos com o objetivo de aniquilar Jesus. Mais tarde, João Batista, o companheiro de eleição que vem ao mundo secundar-lhe a obra-prima, sucumbe degolado em plena conspiração de agentes da sombra. Obsessores cruéis não vacilam em procurá-lo nas orações do deserto, verificando-lhe os valores do sentimento. A cada passo, surpreende espíritos infelizes, senhoreando médiuns desnorteados. O testemunho dos apóstolos é sobejamente inequívoco. Relata Mateus que os obsidiados gerazenos chegavam a ser ferozes. Refere-se Marcos ao obsidiado de Cafarnaum, de quem desventurado obsessor se retira clamando contra o Senhor em grandes vozes. Narra Lucas o episódio em que Jesus realiza a cura de um jovem lunático, do qual se afasta o perseguidor invisível logo após enfrentar e jogar o doente ao chão em convulsões epileptoides. E reporta-se João a israelitas positivamente obsidiados, que apedrejam Cristo sem motivo, na chamada festa da dedicação. Entre os que lhe comungam a estrada, surgem obsessões e psicoses diversas. Lembremos, Maria de Magdala, que se faria mensageira da ressurreição, fora vítima de entidades perversas. Pedro sofria de obsessão periódica. Judas era enceguecido em obsessão fulminante. Caifás mostrava-se paranoico. Pilatos tinha crises de medo. No dia da crucificação, vemos o Senhor rodeado por obsessões de todos os tipos, a ponto de ser considerado pela multidão inferior a Barrabás, malfeitor e obsesso vulgar. E, por último, como se quisesse deliberadamente legar-nos preciosa lição de caridade para com os alienados mentais, declarados ou não, quem chameiam o mundo, o divino amigo prefere partir da terra na intimidade de dois ladrões, que a ciência de hoje classificaria por cleptomaníacos pertinazes. À vista disso, ante os escarnecedores de todos os tempos, eduquemos a mediunidade na doutrina espírita,
porque só a doutrina espírita é luz bastante forte, em nome do Senhor, para clarear a razão, quando a mente se transvia, desgovernada, sob o fascínio das trevas. Meus amigos, ninguém foge do processo obsessivo que tenta se instalar na prática, na vida de cada um. E quando, nessa tentativa, esses espíritos portadores das condições de dificultar a vida dos outros, eles agem de uma maneira incansável, provocando-nos de todas as formas possíveis. Muitas vezes é tão sutil a provocação que nós acreditamos que quem está com obsessão é o outro que está nos alertando. E nós, muitas vezes, nos deixamos levar pelo encantamento, pelas ações sutis e perigosíssimas que os obsessores usam e tentam usar contra nós. Então, é um tema que nos alerta muito sobre o nosso dia a dia, a maneira como enfrentamos as dificuldades. E para nos proteger, o principal recurso é fazer o que Jesus fazia: permanecer no trabalho, buscar o bem, estudar o bem, praticar o bem. Exercitar a tolerância para com todos que estão à nossa volta. Orar por si próprio e por todos aqueles que estão também mais próximos a nós. Os que nos tentam fazer o bem e os que nos tentam prejudicar. E na oração, envolver com muito carinho aqueles espíritos que tentam atuar descontrolando a nossa condição. A obsessão só vai ser combatida de uma maneira efetiva quando Jesus é o grande líder na nossa caminhada e nos conduz por caminhos, ainda que tortuosos e difíceis, mas por caminhos seguros, onde o processo obsessivo tem mais dificuldades de nos alcançar. Pensemos na importância de nos protegermos em relação à obsessão, vivenciando os princípios do Evangelho, estudando a cada dia as recomendações de Jesus e orando muito. Orando não simplesmente balbuciando palavras, mas orando com unção, orando com fé, pedindo a Deus, nosso Pai, que possa permitir sejamos defendidos e protegidos dos nossos irmãos, ainda em equívoco, chamados de obsessores. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, que Jesus, o nosso Mestre, nos ilumine e que tenhamos sempre muita força para superar as provocações dos nossos irmãos que, na verdade, não são maus. Eles ignoram o belíssimo resultado que o bem provoca em cada um de nós. Que cada lar representado aqui nesse encontro possa receber as visitas, a presença de Jesus, a presença luminosa
que há de proteger a cada um em relação àqueles que ainda insistem em marcar passo no equívoco que nós, pela técnica, pelo conhecimento, chamamos de obsessores, mas são também nossos irmãos. Paz para todos nós. Até a próxima oportunidade.